foco é um projeto do Build Collab que tem como principal objetivo determinar o futuro da construção, Future of Construction. É um projeto que irá revolucionar o setor da construção em Portugal, que será completamente diferente daqui a poucos anos. E por isso tem de facto aqui um potencial enorme para ser uma alavanca na transição do setor. O Build Collab, como centro de investigação na área da construção, tem como principal objetivo desenvolver soluções que possam auxiliar as empresas no mundo da construção, todos os stakeholders, no sentido de promover esta transição digital e transição ecológica. Para isso, desenvolve internamente, através dos seus recursos altamente qualificados, um conjunto de ferramentas que são desenhadas muitas vezes em conjunto com o setor e com parceiros para que possam efetivamente fazer esta transformação que se impõe no sentido de melhorar a sua eficiência, competitividade e sustentabilidade. Em primeiro lugar, acho que o setor da construção é, porventura, o setor em Portugal que tem a cadeia de valor mais alargada, que impacta o maior conjunto de atividades económicas, impacta desde as empresas, às associações, ao ensino. É de salutar o conjunto de atividades tão vasto que foi desenvolvido no projeto. O futuro da construção está em jogo e está totalmente alinhado com aquilo que é a missão do Build Collab. O foco é um projeto do Build Collab que está essencialmente dividido em 4 pilares de atuação muito importantes. O primeiro pilar, a digitalização. O segundo pilar, a transformação digital. O terceiro pilar, preservar, a necessidade de termos a sustentabilidade na equação quando falamos em construção de futuro. E o quarto pilar, a qualificação. Qualificar o futuro profissional do setor da construção. No âmbito do pilar 1, digitalizar, e relativamente ao benchmarking que fizemos, aquilo que constatámos foi que há um conjunto de tecnologias a nível internacional, como o BIM, como a robotização ou os robôs, a IoT e o 3D e a sensorização também, que são as tendências mais marcadas no setor a nível internacional. A construção está muito atrasada em termos de digitalização comparativamente com outros setores, tem um gap de 1,7 relativamente às outras indústrias, precisamente porque não tem a digitalização tão avançada. O BIM é a base da transformação industrial da construção. Permite a construção digital, por exemplo, a fabricação de armaduras, que advém diretamente dos modelos BIM e que são transmitidas à fábrica e que são produzidas de forma automática. O Plano de Estratégico de Transição Digital é, de facto, um documento que permite ser a estratégia para os próximos anos, para a próxima década, para o setor da construção. Partindo daquilo que foi um diagnóstico e das necessidades que identificámos junto a um conjunto alargado de associados, procurámos estruturar em 3 áreas distintas de intervenção um conjunto de medidas muito práticas que os associados possam implementar, com uma componente também de financiamento que ajude e que facilite a implementação dessas medidas. Apesar de todo o esforço de digitalização das empresas, Portugal está na cauda da Europa neste âmbito. Isto porquê? Porque o BIM, houve a obrigatoriedade de introduzir o BIM em concursos públicos e isso em Portugal não aconteceu, o que nos conduziu a um atraso relativamente a outros países europeus. No pilar 3, preservar. A sustentabilidade é crítica na construção. Não podemos continuar a construir como construíamos. O roteiro da neutralidade carbónica para 2050 obriga-nos a mudar estrategicamente a forma como construímos. Portanto, a construção é de facto uma indústria que usa intensivamente os recursos materiais e energéticos, portanto tem um impacto na sustentabilidade muito grande. Este pilar tem como objetivo fornecer um roteiro e instruções para o setor para perceber de que forma é que pode melhorar a sua sustentabilidade num setor que é responsável por cerca de 40% das emissões globais. A impressão digital de carbono é um pouco diferente do conceito de pegada de carbono, porque inclui não só os impactos negativos, mas também os impactos positivos. Para o caminho para uma neutralidade carbónica, o ponto de partida é sempre saber medir. E este é um dos grandes desafios que o setor AEC tem, como medir as suas emissões de carbono. O guia metodológico que foi desenvolvido para fazer o cálculo da impressão digital de carbono ajuda as empresas, as pequenas e médias empresas, que têm maior dificuldade em ter os recursos necessários para fazer este tipo de cálculos. A descarbonização da construção é muito mais do que o mito da eficiência energética. Portanto, há a eficiência energética, mas temos também que pensar na eficiência material. E o próprio design das construções, portanto, e aqui a arquitetura entra também com muita força, digamos assim, no desenho de uma construção, de forma a que
se gerem ventilações naturais que dispensem determinados equipamentos que consomem muita energia e também a utilização de materiais mais ecoeficientes, digamos assim. Nós pretendemos, com este guia que desenvolvemos, apoiar, no fundo, as empresas do setor AEC no cálculo desta impressão digital de carbono e garantir, assim, que elas estão mais bem preparadas, qualificadas, para, no fundo, responder àquilo que são os grandes desafios do setor: neutralidade carbónica, mas também economia circular. A agenda toca em várias iniciativas, mas eu gostaria de destacar 3. A primeira iniciativa, no fundo, foca-se naquilo que é a formação e a capacitação do setor. Uma segunda foca-se nas compras públicas ecológicas. Cabe ao Estado ter este efeito mobilizador do setor AEC através da introdução de critérios ambientais nos contratos públicos. Um terceiro conjunto de iniciativas tem a ver com aquilo que se chama a Twin Transition. No fundo, junta a transição digital com a transição ecológica. Eu acho que o projeto FOC tem um conjunto global muito sólido de atividades e que acho que é uma grande mais-valia para as empresas e para todos os associados do Build Collab.